Boa noite, irmãos. A paz do Senhor seja com cada um dos irmãos, amém? Glória a Deus. É muito bom estarmos aqui nessa noite de adoração ao nosso Deus. Agora sim, meus queridos, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12. Esta série de mensagens, Encontros com Jesus, nós estamos aí meditando, naquilo que o apóstolo João registrou sobre aquilo que o nosso Senhor ensinou em sua passagem, em sua caminhada terrena. João capítulo 12, versos 1 a 11, um texto muito conhecido. Um texto que relata um acontecimento extraordinário. Vamos fazer essa leitura alternada. Eu lerei os versos ímpares, a igreja assentada como está, os versos pares. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: Deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro. Porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez? Peça ao Espírito de Deus que fale ao seu coração, apesar de mim. Que o Espírito de Deus fale ao seu coração. Quando a Bíblia é exposta com fidelidade, é Deus falando. Peça a Deus que o Espírito Santo te convença da justiça, do juízo, do pecado. Peça a Deus que o Espírito Santo avive em sua mente e coração a palavra do Senhor. Que Ele aviva a obra do Senhor em seu coração, em sua mente, para que você saia daqui totalmente diferente da forma que entrou. Esta obra não é feita por mim, não depende de mim. É uma obra exclusiva que é operada pelo Espírito de Deus. Então peça ao Senhor, clame ao Senhor. Pai, graças te damos pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, por misericórdia, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo, ó Pai, toque em nossas mentes e corações, que Teu Espírito Santo leve cativo todo pensamento em obediência a Cristo, que Teu Espírito Santo esteja avivando a Tua palavra em nossos corações, que a Tua palavra, Pai, venha se multiplicar em nossa mente, em nossos corações, que a Tua palavra venha gerar em nós, ó Pai, entusiasmo, alegria, gratidão por sermos e pertencermos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, cada vida, cada pessoa que aqui se encontra, tenha uma experiência íntima e profunda com o Senhor nessa noite, porque o Senhor é um Deus vivo, o Senhor é um Deus, ó Pai, que fala, o Senhor é um Deus que cuida, o Senhor é um Pai zeloso e presente, e nós necessitamos, ó Pai, urgentemente, da graça do Senhor, do toque do Teu Espírito, do enchimento do Teu Espírito em nós, e que nós possamos, ó Pai, glorificar ao Senhor e testemunhar o amor do Senhor que nos alcançou a todos aqueles que não conhecem a Tua graça, em nome de Jesus.
Amém, irmãos? Glória a Deus. Meus queridos, esse evangelho de João, ele tem algumas características que são bem peculiares deste evangelho. Se nós pegarmos todo o evangelho e estudarmos esse evangelho com uma mente investigativa, nós vamos perceber claramente que o apóstolo traz uma introdução do seu evangelho, depois ele fala de sinais. O apóstolo João fala de 7 sinais, que foram milagres grandiosos realizados por Jesus, que apontam para uma realidade espiritual de quem é Jesus. De quem é Jesus. Depois ele vem falando da glória, não é? Da glória eterna. E encerra no seu epílogo, ou seja, na sua palavra final, finalizando, concluindo esse evangelho. Então esse evangelho se estabelece em 4 pilares, basicamente: introdução, sinais, glória e uma conclusão, um desfecho. Dentro desse evangelho nós percebemos que o apóstolo João trabalha muito com contrastes, né? Luz e trevas, cristianismo, judaísmo, ímpio, o crente, falsa fé, verdadeira fé. Ele trabalha muito com contrastes. E ele usa isso para trazer de uma forma didática e entendível um princípio espiritual, um ensinamento espiritual para nossas vidas. Então esse evangelho traz muitos princípios, traz muitos exemplos e por meio de contrastes ele mostra para nós aquilo que Deus quer de nós. Aquilo que Deus quer de nós. E esse texto traz algumas características muito importantes. Observa esse texto, né, que nós vamos usar para a meditação de hoje, para esse encontro íntimo com Jesus, o encontro em família. Ele se dá no ambiente de família. Jesus está ali no ambiente de família e ali existe um momento de adoração, um momento de gratidão, um momento de louvor a Deus, não é? O texto inicia dizendo uma das características de dos sinais, ou um dos aspectos que o texto traz para nós. Fala para nós 6 dias antes da Páscoa. Qual a importância dessa informação para a gente se contextualizar? Lembra da mensagem, o encontro de Jesus com a multidão necessitada? No qual, no texto onde Jesus multiplica os pães e os peixes? Era véspera de quê naquela época? Véspera da Páscoa. Ou seja, daquela mensagem, daquele texto para hoje, se passou um ano. Um ano depois da multiplicação dos pães e peixes, um tempo depois da ressurreição de Lázaro, não é? Em Betânia, essa cidade, ela aparece muito no Novo Testamento, né? Betânia. Jesus vai para uma casa. Vai para a casa de Simão, o leproso. Aqui em João não fala de quem é a casa. Algumas pessoas, por uma leitura superficial, pensam que Jesus está na casa de Marta e Lázaro. Não, ele está na casa de Simão, o leproso. Se nós olharmos os evangelhos de Mateus e Marcos, eles citam que ele está na casa, esse momento se dá na casa de Simão, o leproso. E ali se encontrava Lázaro, Marta e Maria. Véspera da Páscoa, o povo está se dirigindo para a Páscoa e eles se encontram nessa casa de Simão o leproso. Tem pessoas que gostam de procurar chifre na cabeça de cavalo, não é? Conhece pessoas assim? Buscar pelo em ovo. Tem pessoas que tentam impor que existe divergência entre João e os evangelhos de Mateus e Marcos. E uma delas eles colocam essa divergência, não é? Interpretando erroneamente que aqui Jesus está na casa de Lázaro e lá está na casa de Simão leproso. Não, Jesus está na casa de Simão leproso e o texto fala, né? Onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara. Eles se encontraram nessa casa, na casa de Simão leproso. Outras pessoas gostam de criar polêmica, porque esse texto diz que Maria ungiu os pés de Jesus. E nos outros textos diz que Maria ungiu a cabeça de Jesus. João, ele ressalta o fato da unção dos pés e do enxugar com os cabelos. Mas obviamente que quando se derrama uma libra de bálsamo sobre a cabeça de alguém, vai para o corpo todo.
E em devoção, Maria enxuga os pés, também foram ungidos, não é? Nos outros evangelhos, eles apenas dizem, derramou sobre a cabeça. Aqui João ressalta a atitude de se prostrar e secar os pés com o próprio cabelo. Uma atitude de submissão. Mais que isso, uma atitude de adoração. Mas tem pessoas, aqueles do contra, que gostam de ficar causando polêmica, gerando divergência onde não há divergência. Os três textos se complementam, trazem informações que nos dão a noção exata de tempo, de local, de atitude de uma adoradora. Nós precisamos compreender essas coisas para não cair nessas ciladas da mente, não é? As pessoas gostam de levantar polêmicas e às vezes nos envolvem e até gera dúvida em nossos corações a respeito da veracidade das Escrituras, não é? Então, apresentadas essas características, nós precisamos meditar em algo muito importante que se dá nesse texto. Perceba aí, não é? No verso 2 e 3, que foi dada uma ceia a Jesus Cristo. Essa ceia, não é a ceia, o pão e o fruto da videira, é um jantar de gratidão. A ceia pascal aconteceria daqui 6 dias, ou melhor, a ceia dos judeus aconteceria daqui 6 dias. Esta ceia que o texto diz é um jantar, que eles se encontraram com o mestre, com Jesus, cheios de gratidão. Vamos dar uma ceia, vamos fazer um jantar, vamos fazer um momento de comemoração ao nosso Senhor. Você sabe que coisa bacana? Imagina você lá na sua casa, Jesus chega na sua casa. O que você faria para agradar o mestre? Eles resolveram dar um jantar, fazer uma ceia. E Marta servia. Quando eu li esse versículo 2, eu me lembrei logo de uma outra passagem. Pensa comigo. Quando nós temos um encontro com Jesus, que é a ressurreição em vida, a nossa ótica e a nossa percepção das coisas precisa mudar. Quando nós lemos em outras passagens anteriores que Marta servia, uma das primeiras vezes que nós ouvimos falar de Marta e Maria, era um contexto de Marta servia reclamando. Estou servindo sozinha? Chama a atenção de Maria para me ajudar. Mas depois desse encontro com Jesus, a ressurreição e a vida, ela servia e não reclamava. Ela servia em gratidão. Ela servia sabendo claramente a quem ela estava servindo. Então, quando eu li esse versículo, logo me lembrei da passagem do outro momento no qual ela servia e reclamava porque ninguém ajudava. Mas aqui ela se encontrou com o Senhor da ressurreição. Aqui ela sabia exatamente quem era Jesus. Teve uma experiência íntima, profunda com o Mestre. Não era qualquer pessoa. Então ela servia com devoção, servia com gratidão. Isso precisa chamar a nossa atenção. Quando você serve, de que forma você serve? Com gratidão ou reclamando dos outros que não ajudam? De repente uma Marta antiga, uma Marta nova. Percebe, irmãos? Encontros com Jesus precisam mudar a nossa perspectiva, até de serviço. De repente eu estou fazendo alguma coisa para a glória do Senhor, e ao invés de estar grato e louvando e glorificando, eu estou reclamando porque os outros não estão fazendo, os outros não estão somando forças. Eu estou ficando desanimado porque eu estou praticamente sozinho na seara. Não, eu estou servindo o Senhor da ressurreição, o Deus da vida, o pão que desceu dos céus. E independente dos outros, eu preciso servi-lo com alegria, com gratidão, com adoração. Eu percebo aqui essa característica. Marta agora serve com adoração. E Maria continua aos pés de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. E Maria continua aos pés de Jesus.
Maria externa a sua adoração não servindo de forma zelosa, de forma grata, mas ela expressa agora a sua adoração derramando bálsamo, não é? Sobre Jesus. Maria tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso. Ela derrama aquele bálsamo sobre Jesus, unge Jesus com aquele bálsamo e o perfume se espalha por toda a casa. Você tem jovem aí na sua casa que gosta de um perfume? Ele chega lá e passa aquele perfumão que toma conta da casa toda. Ou quem sabe a esposa, o marido, quem é fã de perfume aí, né? Passa o perfuminho que se sente do outro lado da casa, né? Aqui é mais ou menos isso. Ela derrama aquele bálsamo, deveria ter um perfume muito agradável, um cheiro muito agradável que espalha por toda a casa. E ela faz isso não se importando com quem está ao redor. Maria está externando a sua fé, a sua adoração. Quero citar um contraste aqui. Lembra de Nicodemos? Em uma das mensagens anteriores, é necessário que nasça de novo. Jesus falou para Nicodemos, lembra? Que horas do dia Nicodemos foi se encontrar com Jesus? À noite, para não ser visto por ninguém. Maria não está preocupada com o protocolo, não está preocupada com a cultura, porque naquela cultura uma mulher não poderia tirar os seus cabelos, deixar os seus cabelos à vista. Naquela cultura a mulher jamais poderia fazer o que ela fez. Ela não se importa, ela adora o Senhor. E essa adoração custa muito para ela. 1 litro de bálsamo, esse litrinho de perfume, custa caro. Salário de 1 ano de serviço. Ora eu te pergunto, uma mulher naquela época, que tinha toda a questão cultural que pesava contra as mulheres, onde é que ela ia arrumar dinheiro para comprar um produto tão caro desse? 1 ano de serviço. Foi isso que custou a adoração de Maria. Sem falar a quebra do protocolo cultural. Ela desenrolou seus cabelos, deixou seus cabelos à vista e não quis saber de quem estava ao redor. Adorou. Qual é a sua preocupação quando você está aqui adorando o Senhor? Você está de fato adorando? Ou está viajando na maionese, pensando em outras coisas? Ou quem sabe olhando o celular, lendo até mesmo a Bíblia no momento de adoração? Ou quem sabe reparando em alguém que está se derramando nos pés do Mestre? Ser cristão nos custa. Adorar a Deus nos custa. Uma adoração que não te custa nada não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Uma fé que não te custa nada não tem valor nenhum. Ser cristão vai nos custar. E precisa nos custar. Precisa nos custar as vaidades desse século, as vaidades mundanas. Precisa nos custar as ganâncias desse mundo. Precisa nos custar as estratégias mundanas. Precisa nos custar a mania de querer tirar vantagem de tudo. Precisa nos custar comportamentos totalmente desagradáveis ao Senhor. Ser cristão nos custa. Adorarmos ao Senhor precisa nos custar algo. Exemplo simples. Para virmos adorar o Senhor em um culto público, precisa nos custar preparo, precisa nos custar pontualidade, comprometimento, precisa nos custar reverência, precisa nos custar algo. Afinal de contas, o Senhor é digno de toda a minha adoração. Ela entendeu isso. 1 litro de bálsamo caríssimo. E aí me vem, os versos 5 e 6, me vem um crentão, um apóstolo, criticar a adoradora. Versos 5 e 6. Aqui Judas já está dando sinais de um coração não convertido. Judas era o tesoureiro do conselho ali de Cristo, era o tesoureiro.
Judas provavelmente tinha boa reputação entre todos, senão ele não seria o tesoureiro. Provavelmente Judas até chegou a fazer milagres em nome de Jesus. E aqui ele está repreendendo, criticando aquela adoradora, porque não se vendeu este perfume por 300 denários. O propósito é até legal, dar aos pobres. Isso é uma característica de uma fé hipócrita, uma fé falsa. Fala o que é certo, mas a intenção do coração é outra. E o texto revela no verso 6, ele dizia isso porque ele queria enfiar a mão no cofre. Ou seja, um salário de 1 ano vai sobrar para mim, ó. Já estou pensando no camelo novo que eu vou comprar. Não é? Ele fala uma coisa bacana, espiritual, não é? Digna, mas a intenção é outra. É uma fé falsa, uma fé hipócrita. Será que às vezes também não nos comportamos assim? Pessoas que amam e adoram o Senhor, estão servindo ao Senhor com entusiasmo, estão buscando fazer a obra do Senhor, e a gente está lá assim. Olha só, fez errado. Assim não dá. Pronunciou a palavra errada. Assim não dá, deixou de pensar nisso, deixou de fazer aquilo. Muitas vezes agimos como Judas. Criticamos a adoração do outro, criticamos o serviço do outro, e muitas vezes com intenções hipócritas. Não é de melhorar, não é de construir, não são críticas construtivas, de repente é só mesmo de derrubar, de ofender, de alfinetar, de espetar, de sabotar o reino de Cristo. Infelizmente isso acontece. Não são intenções puras, são intenções maldosas. E é o que a gente vê aqui, nessa atitude. A única vez, se eu não me engano, é a primeira vez que nós vemos Judas falar. E fala uma besteira dessa, né? Diante do que ele tinha no coração, uma grande besteira. Primeira vez que ele abre a boca e já dá sinais de um coração não convertido. Meus queridos, esses versículos trazem para nós esses contrastes. Maria e Nicodemos. Uma com a fé pública e o outro com aquela fé escondida. E aqui agora Judas. Maria com uma fé autêntica que a leva à adoração, uma adoração pública. E Judas com uma fé falsa. São contrastes. Nós percebemos o que Deus quer de nós e o que nós não devemos fazer. E o fato é, irmãos, que quando o Evangelho não alcança o coração de uma pessoa, mas ela está próxima da verdade, caminha no meio daqueles que praticam a verdade, então ela vai se utilizar do mecanismo do Evangelho em benefício próprio. Quando o Evangelho não alcança o coração da pessoa, mas ela faz parte do meio, ela se utiliza do mecanismo do Evangelho em benefício próprio. É o que Judas está fazendo, é exatamente isso. Caminha no meio do povo de Deus, caminha ao lado de Jesus, junto com os apóstolos, mas o Evangelho não o transformara. Ele está fazendo uso do Evangelho em benefício próprio. Tirava da bolsa, tirava para si. E além disso, ainda ficava sabotando a adoração dos outros. Mas o oposto também é verdade. Já quando o Evangelho produz, quando ele toca em nossos corações, de fato, ele produz crentes sinceros, que expressam sua fé sem ressalvas, expressam sua fé publicamente e com atitudes claras de entrega e comprometimento. Esse é o efeito de quando o Evangelho toca de fato o coração de uma pessoa. Uma fé sem ressalvas. O que é uma fé sem ressalvas? Eu não vou colocar ressalvas. Só faço isso se for assim. Só faço assado se for do meu jeito. Não, uma fé sem ressalvas é: vou adorar e vou servir, independente de qualquer coisa. Independente do que eu quero para mim mesmo. Isso é que é uma fé sem ressalvas. Mas é uma fé pública, não é uma fé escondida como a de Nicodemos. É com atitudes claras de entrega e comprometimento, e não com atitudes hipócritas como de Judas.
E Jesus aqui nos versos em diante, versos 7 e 8, Jesus dá um corte, dá uma cortada em Judas. De forma direta, ele diz: deixai-a, e ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Com essa declaração de Jesus, nós devemos refletir sobre um contraste, sobre outro aspecto desse contraste entre Maria e Judas, que nós encontramos nas igrejas do dia de hoje, entre os membros das igrejas de hoje, no geral. A verdadeira fé leva o crente a ter um coração de entrega, um coração que se doa. Recentemente nós tivemos uma série de mensagens, a igreja que queremos ter. E a igreja que eu quero... Foi isso mesmo, gente? Está vendo aí? Não é a igreja que nós queremos ter, é a igreja que nós queremos ser. E a igreja que eu quero ser precisa ser uma igreja que se doa. Foi um dos temas, um dos tópicos dessa série de mensagens. Uma igreja que se doa. Não é uma igreja apenas que doa, mas é uma igreja que se doa. A falsa fé está mais preocupada com os próprios interesses em receber da igreja, do que está mais preocupada em seu próprio benefício, do que de fato de se doar. Essa é uma característica de uma fé hipócrita, de uma falsa fé. Ou seja, a pessoa está mais preocupada em receber, em ser atendido, em se beneficiar da igreja, e não em se doar, não em se envolver. Estes são os Judas modernos, que querem se beneficiar da igreja, mas não se envolvem no serviço, não se envolvem na obra de Cristo, não são fiéis nos dízimos e ofertas, não se doam, não somam forças. E como Judas, muitas vezes ainda critica e atrapalha quem está se envolvendo, quem é fiel, quem é que está se envolvendo, quem está se entregando. Como Judas ainda atrapalha, critica, pesa, puxa contra. É muito estranho pensar que alguém que ouve o Evangelho e crê no Evangelho, como Maria creu, e não tenha uma reação semelhante à que ela teve. É muito estranho pensar num crente desse tipo, que crê no Evangelho e não tem a reação semelhante, uma reação de adoração autêntica, pública, comprometida com Cristo. É mais estranho ainda pensar que alguém que diz que conhece o Evangelho, mas a única reação dessa pessoa é usufruir do Evangelho, é usufruir daquilo que a igreja tem, dos benefícios da comunidade. É muito mais estranho pensar numa pessoa que se diz conhecedora do Evangelho, mas que só fica nessa de usufruir, me dá, eu quero. Se não for do meu jeito, não estou dentro, estou fora. É muito mais difícil pensar nesse tipo de pessoa que afirma crer no Evangelho. Diante dessa reflexão, meus queridos, desse contraste Maria e Judas, nós precisamos nos perguntar: em quem o Evangelho tem nos transformado? Em quem o Evangelho tem te transformado? Um servo que se entrega e se envolve, que adora de fato, ou apenas um consumidor? Ou apenas um consumidor? Nós precisamos prestar atenção em algumas coisas. Preste atenção nisso. Não serão pregações bíblicas, pregações fiéis, que vão nos mudar na forma como servimos a Cristo. Não vai ser isso. Não é um curso em mordomia cristã que vai nos tornar dizimistas fiéis. Não é um treinamento em evangelismo que vai nos tornar cristãos cativantes. Não vai ser o fato de você estar numa igreja séria e que visa a glória de Deus que vai te tornar um crente entusiasmado com o reino. Nada disso vai te transformar. Judas tinha tudo isso,
E muito mais. Ele andava do lado do Verbo que se fez carne. Ele viu sinais maravilhosos que eu nunca vi até hoje. Nem você. Mas não foi transformado. Mas o que vai realmente nos transformar e transformar a forma como servimos a Cristo é nos assentarmos aos seus pés e vislumbrarmos a sua glória. É o que Maria fazia. Se assentava aos seus pés e bebia direto da fonte. Ela adorava e ela vislumbrava a glória do Deus Filho. É isso que vai nos transformar. É algo que vem da verdadeira adoração, de um verdadeiro coração que adora, que se deleita na presença do Senhor, que busca o Senhor com sede, com fome. É assim que temos nos assentado, domingo após domingo, no nosso culto doméstico, na nossa reunião de grupo familiar. E nada mais é do que um culto doméstico com um propósito evangelístico, e eu e você deveríamos fazer isso todos os dias da semana, e não apenas um dia, cultuar a Deus em nossos lares. É assim que nos assentamos para adorar ao Senhor. Assentamos no seu pé, deleitamos em sua palavra e vislumbramos a sua glória. Infelizmente, meus queridos, muitos membros de igreja se assemelham mais a Judas que a Maria, por ainda estarem apegados aos prazeres e benefícios desse mundo. Querem estar numa igreja top, mas não querem ser a igreja top. A verdadeira adoração nos custa. Maria derramou o bálsamo caro, quebrou os protocolos, se expôs, adorou, enxugou os pés do mestre com os seus próprios cabelos, não se importou com quem estava ao redor, com o que poderia parecer, apenas adorou, apenas serviu. A verdadeira adoração nos custa. Pode te custar uma libra de bálsamo, pode te custar a morte, como Lázaro. Nós vemos aí nos versos posteriores, verso 10, mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro. Lázaro vai ressuscitar 2 vezes. Nessa vez que foi ressuscitado por Jesus e na próxima volta de Cristo, na volta de Cristo. 2 vezes ressuscitado. Pode te custar a sua vida, porque uma verdadeira adoração pode nos custar perseguição e isolamento. Os apóstolos experimentaram isso. Discípulos no mundo todo experimentam perseguição e isolamento. Pode te custar foco, focar na missão e deixar de lado brincadeiras de criança, e tem que te custar. O verdadeiro evangelho, a verdadeira fé nos custa. Nos custa. O que tem lhe custado a sua fé em Cristo Jesus? O que tem lhe custado a sua adoração? Nós precisamos nos perguntar: o que tem me custado? Será que eu estou fazendo um sincretismo de adoração? Domingo eu adoro Cristo, adoro a Deus, e na semana toda eu adoro o mundo, com todas as suas vaidades, ganâncias e cobiças? Será que eu tenho feito um sincretismo de adoração na minha vida? Esse tipo de gente Jesus rejeita. Ele quer adoração exclusiva. Esse tipo de pessoa é rejeitado por Cristo. Ele nos quer por inteiro, verdadeiros adoradores. Precisa nos custar. Santificação é custo. Quando eu abro mão das vaidades que esse mundo tanto estimula, quando eu abro mão das cobiças materiais, como eu abro mão do luxo, da ostentação, quando eu abro mão dos desejos do meu coração, isso é santificação. O seu desejo será contra ti, mas cabe a ti dominá-lo. Custa. O que tem te custado a sua adoração a Cristo? Se não tem te custado nada, nós precisamos nos encontrar com Ele.
Ser filho de Deus nos custa muito em relação ao estilo de vida mundano, em relação ao estilo de vida do mundo, porque nós não somos desse mundo. Nós somos o contraste neste mundo. Você não está aqui para ser incluso nesse mundo. Você está aqui para ser excluído. E tem que ser excluído. O mundo não pode te ver como sendo parte dele. Tem que te ver como um extraterrestre. Uma pessoa que é de outro mundo. Porque a verdadeira adoração nos custa em relação ao estilo de vida mundano, ao estilo de vida distante de Deus. Em todos os seus aspectos. Eu quero que você guarde 2 lições no seu coração. Aos queridos que nos visitam nessa noite. Primeira lição que nós precisamos entender nesse texto. Querido visitante, eu não sei se você é membro de uma igreja genuinamente evangélica, mas eu quero dizer para você o seguinte: Jesus quer que você se entregue a Ele em adoração sincera. A primeira lição que nós precisamos tirar desse texto. A adoração de Nicodemos não foi suficiente, muito menos a de Judas. Mas a adoração de Maria foi. Tanto é que ela é relatada nos evangelhos, para toda a posteridade. Jesus quer que você se entregue em adoração sincera. E o dia de buscá-lo é hoje, queridos visitantes. Não é amanhã, é agora. O dia de se entregar, de se render ao Senhor da ressurreição é agora. E aos membros da igreja, você, meu querido e minha querida irmã, membro da IPE, quantas pessoas por sua causa, por sua culpa, estão crendo em Jesus Cristo? Você achou que eu ia falar outra coisa, né? Quantas pessoas por sua causa estão crendo em Jesus? Porque muitos dos judeus, por causa de Lázaro, voltavam crendo em Jesus. Membro da IPE, quantas pessoas por sua causa estão crendo em Jesus? Quero te lembrar um detalhezinho. Para que as pessoas olhassem para Lázaro e crescem em Jesus, o que ele precisou fazer? Precisou de morrer e ser ressuscitado. Sabe quando é que nós vamos dar um testemunho que vai impactar, que as pessoas vão falar, esse é crente mesmo? Na hora que você estiver passando o perrengue, e glorificar a Deus com esse perrengue, com essa luta, com essa tribulação, com essa provação. É nesse momento que você vai testificar e qualificar a sua adoração. É no momento da dor, da luta, da dificuldade, você vai dar glória a Deus. Você vai testemunhar o amor de Deus. Você vai testemunhar que Jesus é o seu Senhor e não os seus problemas. Aí as pessoas vão falar assim, esse é crente mesmo. Esse Jesus de fato é rei. É assim, irmãos, não tem outro jeito não. As pessoas vão perceber em nós a glória de Cristo é na hora da luta, é na hora da provação, é na hora da dificuldade. Não é o contrário. Porque o contrário as pessoas falam assim, mas aí é fácil. Está na fartura, cheio de saúde, tudo dá certo. Aí é fácil ser crente. Por causa de Lázaro, muitos estavam crendo em Jesus, mas para que isso acontecesse, Lázaro precisou morrer. Foi ressuscitado, estava lá testemunhando. Tudo bem que os judeus iriam matá-lo posteriormente. Já estavam arquitetando a tocaia, tanto para Jesus quanto para Lázaro. Mas enquanto ele estava vivo, ele estava glorificando Jesus. Enquanto eu e você estamos vivos, nós estamos glorificando o Senhor em meio as nossas lutas. É aí que a gente prova o valor da nossa fé. A nossa fé é provada, qualificada e aprovada é no perrengue, é na dor, é na provação, é na dificuldade. É aí que você diz, eu sou crente, o meu Deus é maior do que os meus problemas. Amém, irmãos? Nós não podemos viver um estilo de cristianismo agente secreto como Nicodemos, e nem podemos viver um estilo de vida cristã hipócrita como Judas. Nós temos que ter um estilo de vida de adorador.
como Maria e tantos outros. Marta, que estava adorando com gratidão e servindo ao Senhor sem reclamação. Esse é o estilo de vida de uma pessoa que foi realmente tocada pelo Evangelho. Jesus é a ressurreição e a vida. A vida de Cristo em você precisa gerar vida em outras pessoas. A vida de Cristo em mim precisa gerar vida em outras pessoas. Guarde essas lições no seu coração, porque, irmãos, é extremamente perigoso lermos a Bíblia, virmos aqui domingo após domingo, participarmos de todas as programações e isso não nos transformar. Isso é extremamente perigoso. Nós vamos nos acomodando e aí nós vamos nos tornando negligentes, omissos e não mais fazemos diferença. Ao invés de sermos cristãos contagiantes, cristãos que testemunham a fé em meio às lutas, nós vamos ser reclamões, chorões e críticos. O Evangelho precisa nos transformar dia após dia. E esse texto mostra esses contrastes. E a partir deles nós precisamos aprender essas lições. Para que muitos creiam em Jesus por sua causa. Amém, irmãos? Feche os seus olhos. Vamos orar. Faça uma oração silenciosa. Em meio aos contrastes, de que lado do contraste você está? Aqueles que glorificam ao Senhor com a adoração sincera, pública e contagiante? Ou aqueles que se escondam e criticam? Coloque-se diante do Senhor, peça ao Senhor: Senhor, aviva a tua obra em mim, porque eu quero ser mais Maria do que Nicodemos e muito menos do que Judas. Eu quero ser um adorador que o adora em atitudes, em palavras, em espírito e em verdade. Que a minha vida seja uma vida contagiante, para que todos que possam ver o meu testemunho sintam o bom perfume de Cristo através da minha vida. Ore ao Senhor, faça essa oração ao Senhor, se exponha àquilo que Deus pode fazer na sua vida. Clame: Senhor, encha-me da tua graça. Espírito Santo, me convença da justiça, do juízo e do pecado. Eu não quero ser mais do mesmo jeito, eu quero ser uma pessoa mais impactante, mais vibrante, mais entusiasmada com o seu amor, mais envolvido com o seu reino. Ora ao Senhor.